Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que Jesus, nosso Mestre maior, nos abençoe. Que o Pai Amantíssimo nos cubra com o seu manto de misericórdia. Todos nós nos possamos sentir bem. Vamos falar no tema de hoje sobre a mediunidade. Sobre essas faculdades que são inerentes ao ser humano, a todos nós. Independentemente do credo que cada um possa pertencer, independentemente do país, da cor, da religião, enfim, todos nós somos portadores de determinados vínculos, determinados campos energéticos, todos nós, sem exceção. Embora há uns em que essa sensibilidade é mais ostensiva. E nessa característica de mais ostensiva é onde se dão na realidade as comunicações mediúnicas. Ou seja, que são aqueles que nós julgávamos mortos e que podem comunicar-se com os vivos, supostamente vivos, mas que em algumas circunstâncias somos mais mortos do que os mortos. Porque eles, para se deslocarem, basta pensar e se movimentam, e nós, para nos deslocarmos, temos que arranjar a bicicleta, portanto a motorizada ou a moto, o carro, o metro, o comboio, o avião, o barco, não é? E há aqueles que utilizam o barco a remos, portanto que é mais difícil porque faz-se mais esforço. Então, não há dúvida que a mediunidade é de todos os tempos. A mediunidade existe desde que o homem apareceu à face da Terra. Ponto final. Mas a mediunidade só começou a ser compreendida mais ou menos em 1848. Com as chamadas batidas, com os raps, com as irmãs Fox, em Hydesville, portanto, nos Estados Unidos da América. E mais tarde, em meados do século XIX, mais ou menos aí por volta de 1854, quando Kardec foi chamado ao conhecimento e a assistir às primeiras reuniões, aí, portanto, foram feitas as várias experiências, e foi estudada, portanto, na realidade, a mediunidade. Daí Kardec ter escrito para nós um livro que faz parte da codificação espírita, que é o segundo livro da codificação espírita, que é o livro dos médiuns. Portanto, o primeiro é o livro dos espíritos, o segundo é o livro dos médiuns. Depois tem o Evangelho, tem o Céu e o Inferno, tem a Gênese. E depois há outras obras subsidiárias, como obras póstumas. Foi escrita 21 anos depois, foi lançada 21 anos depois, portanto, da sua morte, portanto, pela sua companheira, e também o que é o Espiritismo. Portanto, são livros que aqueles que procuram saber o que é o Espiritismo devem ler e devem, acima de tudo, estudar. O que é bom, portanto, nós estudarmos, sabermos o que é, na realidade, a doutrina espírita e aquilo que ele traz para nós. E, acima de tudo, o que é, na realidade, a mediunidade. Então, se repararmos, o tema de hoje tem a ver, portanto, com aqueles que são médiuns ostensivos. Vai haver algumas perguntas no trabalho, portanto, e as respostas, portanto, que faremos, na realidade, portanto, ao mesmo tempo. Então, as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas. Não tem nada a ver de sobrenatural. Estão na ordem natural das coisas. Portanto, acontecem de forma natural. E não constituem facto sobrenatural, uma vez que tais comunicações se acham entre todos os povos e em todas as épocas. Nós encontramos nos prolegómenos, que é o livro dos Espíritos, portanto, que é o frontispício, não é? Portanto, o livro dos Espíritos, logo na primeira página, nós encontramos isto lá escrito. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério,
que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Está no livro dos médiuns na introdução. Isto é Kardec, portanto, que já está falando na realidade para nós. Então, vamos verificar no livro dos médiuns, no capítulo 31º, no item 10, o espírito de Channing tem uma comunicação para nós muito interessante. Ele diz assim: todos os homens são médiuns. Quando se refere a homens, diz, nós subentendemos que é homens e mulheres, está bem? Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Todos nós temos um espírito protetor, todos nós temos um anjo guardião. Às vezes nós dizemos, eu nunca o ouço, enfim, portanto, não sei onde é que ele está, portanto, todos nós temos. E ele fala para nós, fala. É aquela voz muito tênue, aquela que nós ouvimos mais, é aquela que se relaciona com todos os nossos atos. Aquilo que nós fazemos, coisas boas, mas mais coisas desagradáveis, é aquela que nós fazemos, é a voz que nós ouvimos. Essa voz tênue, que nos custa, portanto, a escutar, é aquela que nós não paramos para examinar. Não é? Quando às vezes dizemos assim, eu vou por ali, não vás. Mas nós teimosos, não, eu vou. E quando a gente vai, portanto, há um paralelo que está fora do sítio, portanto, há uma rampa, portanto, que foi mal executada, portanto, nós tropeçamos, nós caímos, e a gente depois assim, mas porquê é que eu vim por aqui? Eu não era para vir por aqui, era para ir ali para aquele lado. Portanto, pois, exatamente, só que não demos ouvidos, não é? Portanto, é mais ou menos dentro desta coisa, deste género. Então, no livro Consolador, nós, se repararem, nós vamos falar de livros. Está bem? O tema é baseado em livros. E nós temos o cuidado de falar nos livros. Que é para depois, se nós tivermos alguma dúvida, vamos buscar, portanto, nos livros. Está bem? Então, o Consolador, portanto, de Emmanuel Chico Xavier, na questão 382, diz assim, qual é a verdadeira definição da mediunidade? E o querido mentor responde, Emmanuel, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Se repararmos, nós temos uma passagem no Evangelho, quando Jesus vai ao cenáculo ter precisamente com os seus amigos, com os seus apóstolos, e ali, portanto, se processa aquele período, portanto, que é identificado como o Pentecostes. Recordam-se? Portanto, que é a outorga, não é? É o empréstimo, não é? Da mediunidade aos seus apóstolos. Eles tinham bebido, portanto, na fonte inesgotável de saber de Jesus ao longo daquele período que Jesus conviveu com ele. Ele falou abertamente com eles sobre todo o conhecimento. Daí, saí, e pregai. Então, era uma espécie de línguas, portanto, de fogo, não é? Portanto, ou seja, eles iriam sair e falar línguas, porque, no fundo, eles eram médiuns, correto? E nos países por onde iriam passar, portanto, os espíritos iriam tomar a sua forma física, o seu aparelho vocal, eles falavam na língua, portanto, do país onde estavam. Por isso, aquele povo entendia, portanto, o que ele estava, porque era o espírito, portanto, que estava falando, correto? Na linguagem, como hoje observamos, portanto, com os médiuns, portanto, na vida corrente, nas nossas reuniões mediúnicas. Então, a missão mediúnica tem seus percalços e suas lutas dolorosas. É, no entanto, uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Portanto, a mediunidade e aquele que tem medo, aquele que é médium ostensivo, atrás precisamente para que possa progredir, para que possa evoluir, para que possa aprender, para que possa discernir. Muitas das vezes nós idolatramos aqueles que idolatram, portanto, os médiuns, pensando que eles são deuses ou pequenos deuses, mas não são. São criaturas comuns. E o médium ostensivo, muitas das vezes, portanto, é aquele que tem mais provas, mais expiações a passar, mais problemáticas, não é? Relacionadas com o seu passado, portanto, com a sua vida. Por isso traz a mediunidade para ajudar aqueles a quem ontem ele prejudicou. Estão a ver
não é? A justiça de Deus. Então, ele pega, portanto, trabalha, não é? Portanto, porque todo aquele que é médium extensivo, ele se preparou do outro lado da vida. De tal forma, não é? Portanto, o seu perispírito e o seu espírito se preparou para transferir, portanto, para o órgão físico, portanto, uma rede nervosa especial, com determinadas características. Por isso é que há aqueles que são médios, e acontece naturalmente, há aqueles que não são e querem ser, mas não podem, porque não têm essa característica, essa rede nervosa não está preparada, portanto, para ser médium. Então não adianta nós forçarmos, porque não tem a característica, portanto, para ser. É quase como eu, assim, eu gostava muito de pintar. Pintar quadros, não é? Eu gostava muito de pintar, mas não posso. Não posso porquê? Porque não sei. Então não tenho essa característica, o meu espírito não tem essa característica, então eu não posso pintar. Mas o que eu posso fazer é pintar uma parede, portanto uma porta, portanto uma... E, não é? Mais ou menos, não é? Portanto, então, a mediunidade, sendo a luz que brilha na carne, é atributo do espírito. A mediunidade é atributo do espírito, não é atributo da indumentária física, correto? O físico é apenas um instrumento que o espírito manipula. Então, a faculdade, a qualidade é do espírito. Património da alma imortal. Elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontra ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. E Emmanuel tem uma frase que caracteriza bem o que estamos comentando no livro Seara de Médiuns, no capítulo 38. Diz assim: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que dela fazes. É muito importante o médium saber o que faz da mediunidade, da faculdade, portanto, que tem, pela educação, pela seriedade, pela honestidade. Então, é aquilo, portanto, que fazes dela. Correto? É preciso que nós possamos entender isso. Ainda no livro Seara de Médiuns, no capítulo 38, intitulado Faixas, Emmanuel nos diz: o pensamento é o idioma universal, compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante. Estamos sempre em correspondência com o objetivo ou com o objeto que nos prende, portanto, a atenção. Então, reparemos, nós estamos constantemente a pensar. Correto? Nós pensamos. Mas os nossos pensamentos não se veem. Mas o que é certo é aquilo que nós pensamos, nós expelimos da nossa rede nervosa para o mundo que nós vivemos de ondas e vibrações que nós não vemos. Porque aqueles do outro lado, os nossos irmãos semelhantes, o nosso vizinho do lado direito, o nosso vizinho do resto do chão, o nosso vizinho, portanto, seja onde for, também está pensando. E nós não vemos o que cada um está pensando. O que é certo é que os pensamentos se cruzam. E nós podemos captar, portanto, esses pensamentos. É aquilo que acontece, portanto, com o médium nas reuniões mediúnicas. As comunicações se dão de mente a mente, ou seja, do perispírito ao perispírito. O perispírito do desencarnado e o perispírito do encarnado, portanto, que é o médium. Então, o médium capta o pensamento, portanto, do espírito e transmite aquilo que ele está a pensar. Quanto mais educado for um médium, quanto mais equilibrado, quanto mais interessado, quanto mais estudioso, quanto mais humilde, portanto, for o médium, mais fidedigna, portanto, se torna a comunicação. A captação, portanto, desse pensamento. Correto? Estamos a fazer entender? Muito bem. Ora, todo o espírito na condição evolutiva em que nos encontramos é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente, tanto como sejam a experiência, o estímulo e a inspiração. Que são 3 características dentro do conceito da mediunidade que é necessário, portanto, para o médium. Então nós vamos encontrar o quê? A experiência. O que é a experiência? É o conjunto dos nossos próprios pensamentos. Ao longo da nossa vida vamos agregando de experiência. Como? Pelos nossos pensamentos. Antes desajustados, desequilibrados, portanto pensávamos mal do vizinho, da vizinha, dizíamos mal do parceiro, enfim.
Entretanto, nós fomos trabalhando, portanto, essa área, não é? E fomos melhorando os nossos pensamentos. Então, a experiência é o conjunto dos nossos pensamentos, aquilo que eles, na realidade, contêm para que coloquemos em prática. Agora, deste conceito, a experiência serve para aqueles que têm bons pensamentos, que é o conjunto dessa experiência, mas também há a experiência daqueles que têm pensamentos menos, correto? Que faz parte daquilo para o qual cada um, portanto, na realidade, trabalha. E depois tem o estímulo. E o que é o estímulo? É a circunstância que nos impele, na realidade, a pensar. Não é? Eu vou ajudar, portanto, o meu irmão, portanto, ou aquele amigo, portanto, ou aquela família, portanto, que está a passar menos bem. Não é? Então, nós estamos a pensar. Então, mas algo nos impele, algo nos impulsiona, portanto, para que nós possamos fazer essa trajetória. Na mediunidade é exatamente a mesma coisa. Então, nós pensamos no dia da reunião. Então, algo nos impele, portanto, a que nós estejamos presentes a horas de preferência. Não é? Porque é fundamental. E assiduamente. Para que os amigos que estão trabalhando a nossa mediunidade possam contar connosco, com a nossa firmeza, com a nossa perseverança, com o nosso equilíbrio. E depois tem a inspiração. E o que é a inspiração? É a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. É a equipe, ou seja, é o conjunto, portanto, de espíritos, portanto, que nos rodeiam, portanto, que nos envolvem, não é? São os nossos pensamentos alheios a nós, que aceitamos e que, no fundo, nós procuramos. Dentro dessa honestidade da mediunidade para colocar em prática, são aqueles que vêm trazer, portanto, conselhos, mensagens, enfim. Mas também são os nossos irmãos na maior necessidade. Aqueles que ainda não se aperceberam, que já partiram e que são trazidos. Não é? Então fazem parte, precisamente, dessas equipas, portanto, de pensamentos alheios. Não é? Portanto, aos nossos. E que nós aceitamos ajudar. Então, dentro dessa característica, desse tipo de ideias, nós podemos ver, por exemplo, o que pode nos impulsionar. Por exemplo, um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, não é? Portanto, como agora, uma visita que nós possamos fazer a alguém, uma notícia, uma distração ou qualquer pequeno acontecimento que te parece sem importância, que nos parece sem importância. Pode representar silenciosas tomadas de ligação para determinado tipo de interesse ou assunto. Então isto é fantástico. De uma coisa que nos parece sem importância, não é? Então nós temos a presença, portanto, de um amigo, não é? Que traz o seu queixão, não é? Que vem identificar-se que afinal ele já não está deste lado da vida, portanto ele já está na outra dimensão. E nem se apercebeu, portanto, que já lá está. Então continua sentindo, não as dores físicas, porque o corpo já morreu há muito tempo, mas a impressão da enfermidade com que o físico sofreu. Ele tem aquela impressão. Então, pelo diálogo, pela orientação, logo mais ele vai saber que vai curar toda essa situação desagradável. Então receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas, que se afinam contigo, que se afinam, portanto, com cada um de nós. O nosso bem-estar, dentro deste lar, daquele do outro, o andarmos de cabeça levantada, alegres. Então, mas não tem nada, portanto, não está doente, não tem problemas familiares, tem imensos. Mas isso, portanto, é trabalhado, portanto, dentro do contexto, portanto, daquilo que mora dentro dele. Portanto, eu sei que isto é passageiro e logo mais tudo vai passar. Não é? Portanto, ou seja, não vamos fazer ondas negativas naquilo, portanto, que nós temos necessidade de passar. Os amigos da vida maior dizem-nos assim: nós vivemos num mundo que é uma escola. E tudo quanto existe no mundo nós temos necessidade de ter. Porque é na escola que nós aprendemos. Então aprendemos com as coisas boas, com as coisas agradáveis, com as coisas fantásticas, mas também aprendemos com as outras.
Porque é através das outras que nós vamos procurar o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a nossa harmonia. Faz sentido, não faz? Então não vamos esquecer que todos somos médiums. Porque todos nós expelimos pensamentos e todos nós sabemos orar. Não é? Orar e orar muito a benefício daqueles que possam estar a passar menos bem. Através de ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas se buscas o Cristo, não ignoras que em que altura te brilha a faixa. Portanto, encontramos isto em Seara dos Médiuns, no capítulo 38. Então, mas o que é um médium, afinal? Conforme o conceito do próprio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, médium, em tese, é toda a pessoa que sente, num grau qualquer, a interferência de espírito, portanto, dos espíritos em sua mente. Então, todos nós que sentimos um bater, portanto, um arrepio, não é? Portanto, um ar, portanto, uma coisa assim. Todos nós que sentimos isso, não é? Somos médiums. Portanto, no dizer de Kardec. E dos amigos, portanto, que o assessoravam. No mesmo item, não obstante, Kardec estabelece um entendimento usual quanto ao conceito de médium, afirmando que são qualificados como médiums aqueles em que a faculdade é bem caracterizada. Notem bem, aquela que é bem estruturada, portanto, bem assente, são chamados médiums ostensivos, apresentando efeitos patentes de certa intensidade. Como nós podemos ver no capítulo 14, no item 159 do Livro dos Médiuns, quer dizer pessoas com quem os fenómenos são claros, de fácil identificação, nitidamente observáveis, mostrando certa pujança. Então não tem como enganar, portanto, que aquele é médium. Correto? Se formos precisamente esse item do Livro dos Médiuns, nós vamos lá encontrar. Deixe só cuidado, portanto, para cada um procurar. Nós podíamos ler, portanto, o que está aqui, mas vamos deixar ao cuidado de cada um, portanto, no livrinho dos médiuns, vai procurar o item, portanto, e vai encontrar. Então a faculdade mediúnica se baseia nos recursos da mente ou do corpo do médium? É outra questão. Enquanto captação ou registro do mundo invisível, o fenómeno se passa a nível, portanto, da mente. As comunicações entre mente a mente. O espírito pensa. O que faz movimentar, o que nos faz movimentar, chegar até aqui é o nosso espírito. O nosso espírito é a inteligência. É o princípio inteligente criado por Deus. O nosso espírito, portanto, a nossa alma, como queiram. É o princípio inteligente criado por Deus. Então o nosso espírito é que comanda toda a rede nervosa. Toda a rede nervosa, portanto, que o nosso cérebro comporta, é o espírito que comanda. O nosso coração, as nossas vísceras, as nossas artérias, as nossas veias, os nossos órgãos, é o espírito que comanda. Não é? Quando o corpo falece, o espírito se libera. Não é quando o espírito se retira que o corpo morre, é precisamente ao contrário. É quando o corpo morre, portanto, o espírito se libera. Que é diferente. Não é? E então, quando nós, portanto, conversamos com alguém agora, neste instante, e a pessoa sofre uma síncope, passado aqui por 2 minutos, e está na horizontal, a gente diz assim: meu Deus, como é que é possível? Falta aqui qualquer coisa? Pois falta. O corpo faliu, não resistiu, porque vai acontecer com todos nós, que já aconteceu. N vezes, nós não sabemos quantas vezes já aconteceu connosco. E o espírito vai regressar a casa, ao seu mundo natural, que é o mundo dos espíritos. Muito bem. Então entra em captação o registro com o mundo invisível, o fenómeno se passa a nível da mente. As mensagens são transmitidas de uma para outra mente, sejam quais forem os seus teores. Dentro do campo da habilidade, a mensagem é sempre de mente a mente. Mensagens alegres, felizes, orientações, para nos equilibrarmos, convites ao trabalho, como também daquele, portanto, que se apresenta em mau estado, portanto, pessimista, não acreditando em Deus, não acreditando em Jesus, combatendo tudo e tudo. Portanto,
é sempre do mente-a-mente. Está bem? A exteriorização delas, contudo, se acha na dependência do sistema neurológico, portanto, do médium. Ou seja, mediante as nossas experiências, todos nós vamos tendo e os nossos pensamentos, que nós vamos captando, nós vamos arquivando, portanto, aquilo que é bom, portanto, aquilo que é valoroso, na realidade para nós. E vai incorporar, portanto, a nossa rede nervosa. Então nós vamos arquivar em nossa memória, portanto, grande parte daquilo da nossa vivência, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós construímos, das nossas conversações, fica ali, portanto, fica arquivado. São as ferramentas que o espírito do outro lado utiliza, não é? Para que a mensagem possa ser, portanto, mais bem elaborada. Se for, por exemplo, um médium culto, a entidade espiritual vai transmitir o teor da mensagem, portanto, de uma forma mais bem elaborada. Correto? Mas vamos imaginar que é um médium, por exemplo, analfabeto. Um médium que não leu, portanto, que tem pouco conhecimento. Não é? Portanto, ora, a mensagem, portanto, vai ter mais alguma dificuldade em ser passada pela limitação, não é? Portanto, que o espírito, portanto, encontra no próprio médium. Faço-me entender? Ou fiz-me entender? Por mais que alguém se afirme médium, por exemplo, psicógrafo, é aquele que escreve, mas quem diz psicógrafo, diz psicofónico, que é aquele que fala, ou de efeitos físicos, ou seja, apontado como tal, e somente se confirmará quando esse alguém passar a escrever, a falar ou a provocar fenómenos físicos sob o controle do desencarnado. Ou seja, só há mediunidade quando os espíritos se comunicam. Quando os espíritos não se comunicam, tudo é na paz, tudo é normal, como nós nos encontramos agora aqui, correto? É, filho? Então, quando eles se comunicam, há precisamente a mediunidade, há um intercâmbio mediúnico entre o além e o aquém. Não é? Quando isso não há, nós passamos para lá, passamos para cá, ninguém traz crachá, pois não? Ninguém anda na rua e traz crachá a dizer, olha, aquela é médium, aquela também é, o outro também é, ninguém traz. Pois não? A gente passa na rua, portanto, e diz assim, a gente não sabe se aquele é médico, se aquele é enfermeiro, se o outro é eletricista, se o outro é canalizador, se o outro é carpinteiro, a gente não está. Não é? Depois a gente vai a um sítio qualquer, não é? Ou chama, tem um problema em casa, assim, olha, afinal, este senhor é o canalizador, passei por ele na rua a dia, mas eu não trazia crachá. Não é? Então é precisamente como nós traz crachá daquilo que é. Então há outra coisa, muitas vezes dizem assim, eu sou médium, eu sou vidente, eu sou, cuidado com eu sou. Porque às vezes nós dizemos que somos e não somos nada. Porque aquele que é, não traz crachá, nem precisa de andar a dizer que é. No local certo, nas horas certas, no momento exato, ele está lá para desenvolver a atividade em nome de Jesus. Mas vamos já tratar desse assunto. Está bem? Há faculdades mediúnicas tais, como por exemplo a vidência, a audiência, a inspiração mediúnica, que não se exteriorizam através do corpo. É verdade. Portanto, a vidência não são os olhos do corpo, portanto, que vê. Vamos com calma. São os olhos do espírito. A audiência também não é o ouvido físico, portanto, que ouve. Portanto, é os ouvidos do espírito. A inspiração mediúnica, a inspiração é através da intuição. Então, eu também não vejo. Estou a receber uma intuição, uma inspiração, é de difícil, portanto, detectar. Não é? Portanto, e nós sabemos, portanto, se é real. Então, diz assim, enquanto nas outras que nós falámos há instantes, como a psicografia, a psicofonia, portanto, tem efeitos físicos. Há como examinar os conteúdos mediúnicos, obtidos e analisá-los, foi aquilo que fez Kardec, correto? Verificando a sua veracidade e a sua autenticidade, nestas últimas, como a vidência, a audiência e a inspiração, o exame terá que ser exigente, uma vez que os fenómenos são subjetivos e são impalpáveis. Portanto, não os vemos.
de termos grandes dificuldades de ser confundidos com produtos da mera imaginação, tipicamente anímicos, ou seja, a imaginação daquilo que pensa, portanto, que é médio. Decorrentes de muitas mentes excitadas e ansiosas, que julgam estar vendo, ouvindo ou sentindo coisas elaboradas por elas mesmas. Não é? Portanto, certa feita uma senhora, portanto, veio ao atendimento e dizia assim, eu sou médium, eu fui a tal parte e disseram-me que eu era médium. Muito bem. Então, explique para nós, portanto, o que é que a senhora, portanto, vê. Eu às vezes quando me baixo, mas já tinha umas formiguinhas, e disseram que eram espíritos, portanto, eu disse, minha amiga, olha, quando tem as tensões altas, portanto, quando me levanto, também vejo assim estrelinhas, portanto, é uma coisa, portanto, não é? Portanto, eu tenho que me encostar à parede, portanto, que é para a coisa, portanto, não é? Portanto, muitas vezes nós queremos ser uma coisa que não temos, não é? E não podemos forçar. É de muito mau tom, não é? Nós nunca fazemos isso. E mesmo que alguém entre para aquela porta, portanto, e possa ser médium ostensivo, e até possa vir, portanto, e a entidade se comunicar. Nós nunca dizemos assim, olha, tem que trabalhar. Trabalhar, toda a gente trabalha. Não é? Todos nós temos que ter um trabalho, porque sem trabalho a gente não vive. E não podemos estar à espera do trabalho da mediunidade, porque dar de graça, porque de graça se recebe. É aquilo, portanto, que consta do Evangelho. O trabalho mediúnico não é um trabalho para, não é? Quem assim o faz, logo mais vai ter que responder por essa atividade. Correto? Então vejamos que isso é difícil de controlar. Muitas vezes nós dizemos, porque eu ouvi. Outros, porque eu vi. Mas viu o quê? Mas viu alguém se manifestando? Viu alguém se apresentando na forma como se fosse humana, portanto, e viu, portanto, a entidade? Não é? Portanto, eu vi o espírito de tal. Não, o que mais que a gente pode ver, portanto, é o corpo espiritual, portanto, do espírito, porque ao espírito ninguém vê. Nós vemos o corpo espiritual. Vemos a alma, não é? Que é um corpo semelhante ao físico. É aquilo que a gente vê, porque o espírito é uma centelha divina. Assim como ele comanda o físico, que necessita desse corpo para se ligar a desse corpo espiritual, e ele do outro lado, sem o corpo físico, precisa do corpo espiritual para se movimentar do outro lado da vida. Então o espírito ninguém vê. Temos que estudar a doutrina espírita para saber e entender o que é que na realidade, portanto, quando aquele que é evidente está na realidade a ver, para não cairmos, portanto, em confusão. Não é pois à toa que Allan Kardec, que há muito que desconfiar dos que afirmam ser possuidores dessa faculdade. Encontramos em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, 1871, ao se referir à evidência. Então podemos dizer que a faculdade mediúnica se apoia tanto nos recursos da mente quanto nos do corpo do médium, quando estamos lidando com médiuns, portanto, encarnados. É engraçado que o Livro dos Médiuns tem isto aqui já de propósito, não é? Quando lidamos com médiuns encarnados. E a gente diz assim, então, mas há outros médiuns? Há aqueles que são médiuns encarnados, que estão no físico. Quando partem para o outro lado da vida, lembram que há instante nós dissemos que a faculdade é no espírito, correto? Então eles vão ser médiuns do outro lado da vida. Eles continuam a ser médiuns do outro lado da vida. Porque há entidades, portanto, há espíritos que são, precisamente, trazidos aos lugares, portanto, de recuperação e que têm necessidade de se comunicarem através desses médiuns. Encontramos isso em nosso lar. Encontramos isso nos mensageiros. Encontramos isso em obreiros da vida eterna. Encontramos isso em ação e reação. Estamos a falar de livros. Não é? Com todos estes pormenores. E que às vezes nos escapa, porque nós lemos a correr, portanto, e nos escapam, portanto, estes pormenores. Então, o espírito que possui a faculdade do outro lado, ele continua a exercitar, portanto, a sua mediunidade. Pode-se dizer que a faculdade mediúnica é hereditária, ou seja, que se pode passar assim... Bom,
A faculdade mediúnica em si mesma não pode ser considerada como transmissível de pais para filhos, pelo facto de constatarmos que, em geral, filhos de médiuns costumam também apresentar características mediúnicas. Isso é outra coisa, não é? Mas não quer dizer, portanto, que seja hereditário. Portanto, assim, olha, o pai é médium, a mãe é médium, portanto, o filho vai ser médium. O filho ou a filha só vai ser médium se trouxer a característica, portanto, já do próprio espírito, que se preparou para isso, e conforme a prova ou a expiação que ele vem passar. Então, ele pode ser médium, mas não tem a ver com a hereditariedade. Porque isso não é passado, portanto, de pais para filhos. O que se passa é que todo espírito que reencarna, com deveres a serem atendidos na esfera da mediunidade, renasce com um sistema nervoso apropriado, ao estabelecido dos contactos entre as diferentes dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual, como falámos há instantes. Então o espírito se prepara do outro lado, pede, portanto, para se tornar, para ser médium, até ele vai frequentar a escola de médiuns, portanto, do outro lado da vida como espírito. E quando for ao departamento da reencarnação, os espíritos geneticistas, portanto, vão preparar toda a organização física e vão pôr, portanto, a rede nervosa, portanto, especial, portanto, para a qualidade, portanto, que ele traz. Para que depois o espírito, portanto, se possa tornar mais fácil, portanto, trabalhar, portanto, a sua faculdade, portanto, deste lado da vida. Estão a fazer entender ou não? Alguma dificuldade, portanto, façam um favor, está bem? Muito bem. Desse modo, esses reencarnados com tarefas mediúnicas a cumprir são facilmente sensibilizados, psíquica e neurologicamente, ao contacto com seres de dimensão espiritual ou desencarnados. Então, tudo labora especificamente, dentro de determinado conceito, de determinada ordem, portanto, equilibrada. E dentro do conceito da mediunidade, nos médiuns equilibrados que trabalham nas casas espíritas, não é? Portanto, pela doutrina espírita, há uma cobertura espiritual. E a cobertura espiritual é que organiza todas essas tarefas e é que trazem, portanto, os espíritos que se vão comunicar, portanto, à casa, portanto, naquele dia, naquela hora, para receberem assistência. Portanto, é tudo trabalhado, tudo organizado. Tudo em ordem. Muitas das vezes há um que é escolhido, portanto, muitas vezes vem em grupos, e há um que é escolhido, que é o porta-voz, portanto, para um grupo, para aquele que, então, aquela orientação, aquela conversa com aquela entidade, os outros vão absorver, não é? Portanto, dentro desse contexto. Então, são comuns dessa maneira dentro dos médiuns, na preparação. Vamos analisar bem isto. São comuns dessa maneira, por exemplo, os tremores gerais, portanto, que os médiuns no seu desenvolvimento, na sua educação mediúnica, podem sentir. Os tremores gerais ou parciais, os calafrios, a taquicardia, portanto, o coração, não é? Portanto, bater de uma forma mais, pulsação do coração normalmente mais rápida, a bradicardia, portanto, que é a grande redução dos batimentos cardíacos, portanto, podem se baixar, portanto, para 60 ou menos, não é? As paralisias, portanto, as hipo, portanto, que é a carência de algo, a gente, o médium sente carência de alguma coisa, não sabe explicar bem o quê, não é? Nessa preparação. A hipermotricidade, que é o excesso de funções nervosas e musculares do indivíduo. A hipersudorose, portanto, que é o excesso de transpiração, portanto, que o médium pode sentir. Correspondendo a efeitos biológicos de influência mediúnica, graças às reações do sistema nervoso, quando atuada por fluidos dos desencarnados. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer, portanto, que quando alguma entidade que partiu com determinado tipo de enfermidade, portanto, com o tiro na cabeça, portanto, aquele que se enfermou, aquele que morreu da facada, aquele que morreu no acidente e ficou encarcerado, portanto, quando se abeira, portanto, do médium, ele pode transmitir aquela sensação, portanto, de fluido, portanto, doentio, e que o médium, portanto, sente, mas é passageiro. Logo mais, quando acabar, portanto, a comunicação, o médium, portanto, restabelece a sua característica. Porquê? Porque tem a envolvência, portanto, dos bons espíritos, que estão deixando cair fluidos benéficos e balsamizadores, portanto, para que o médium possa reestruturar-se, portanto, de novo. Correto?
Então é isso. Porque senão não tinha como. Portanto, o médium ficava doente. E não. A mediunidade vem com características para transportar saúde e não para transportar, portanto, a enfermidade. Está bem? Ora, os pais médiums assim transmitem a seus filhos certas características biológicas. Sem dúvida, portanto, em determinadas circunstâncias são hereditárias. Em determinadas circunstâncias, portanto, pela tal, portanto, rede nervosa. Não é? Portanto, que é composta, portanto, de cada um. E que por determinados espíritos encarnam filhos deles e herdam tais características. Vamos ver porquê. Porque é que determinados filhos, não é? Portanto, reencarnam com determinadas características como os pais. Porque deverão desincumbir-se de compromissos importantes com a vida no campo mediúnico. Não há casos, portanto, na lei de Deus. Se o filho tiver a vir, portanto, com determinada característica dentro do campo mediúnico, portanto, ele vai vir. Com determinada característica. Qual a finalidade fundamental da mediunidade? Ao facultar as suas criaturas encarnadas na Terra o registro de outras dimensões espirituais, o Criador abre-lhes as portas para o contacto com as suas origens e a oportunidade do incentivo para o progresso geral. Então, a mediunidade contribui para o progresso, portanto, geral da humanidade. É graças à faculdade mediúnica que nos sabemos imortais. Nós passamos a saber, portanto, que éramos imortais quando começaram a estudar, meados do século XIX, não é? As características, portanto, da mediunidade, que eram aqueles que se comunicavam, que nós julgávamos mortos. Então vieram despoletar, portanto, algo muito importante para nós. Devemos saber que éramos imortais. Mas não foi preciso nós, portanto, termos esse conhecimento em meados do século XIX. Ao tempo do Cristo, nós sabemos isso. O Evangelho está repleto, portanto, dessas informações. Aqueles que eram trazidos a Jesus, que eram perturbados, portanto, pelos daimon, portanto, que Jesus se refere aos demónios, mas daimon, portanto, quer dizer espírito. E espíritos, portanto, há espíritos bons e espíritos menos bons. Que na altura eram conotados, portanto, como demónios. Mas demónios, ou daimon, cuja tradução, portanto, está errada, não é? Portanto, daimon quer dizer espírito e não demónio. Mas foi traduzida, portanto, e conotada, não é? Como demónios. Então, vamos colocar assim, esses daimon, portanto, são espíritos. E espíritos não são mais nem menos que as almas que habitam nos homens. E todos nós vemos que olhamos para as notícias da televisão, dos jornais, e nós vemos todos os dias pequenos demónios, não é? Portanto, na verdade não é. O neto mata a avó, o marido mata a esposa esfaqueia o marido, portanto, são pequenos demónios, não é? Portanto, então os demónios, esses pequenos daimon, somos nós. Nós é que somos os demónios. Não há o demónio. Deus não criou o demónio. Somos nós. Nós é que fabricamos tudo. Nós é que elaboramos, portanto, nós é que construímos a nossa vida dentro de determinados conceitos. Não é? E às vezes dizemos, se realmente há Deus, acabava com isso. Mas não foi Deus que fez. Não é Deus que provoca a guerra, não é Deus que provoca a fome, não é Deus que matou a avó, nem matou a mãe, nem a esposa, nem o marido. Quem foi? Fomos nós. Então quem é que tem que acertar as contas perante a lei de Deus? E as leis de Deus moram na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Essa a gente sabe muito bem que é muito fácil. Não é? Portanto, mas está lá. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Deus vive em nós. E nós vivemos em Deus. Então é a lei que cobra. Não é Deus. Não é Deus que vai castigar. Não, de forma alguma. Deus, fizeram-nos que havia aquele Deus velho, portanto, com um bastão, portanto, aquele vai para ali, quando ele chegar cá. Não, isso não existe, nunca existiu. Criaram um Deus humano, um Deus de justiceiro. Não, Deus é de justiça. Não é? Então, nós fazemos, regressamos, nos preparamos, nos alicerçamos bem e voltamos. E quando voltamos, nós voltamos precisamente para acertar as contas com a lei. Não é? Então nós vemos
daqueles que acertamos com a lei dentro dos nossos próprios lares. Esposas com dificuldade, maridos com dificuldades, filhos com dificuldades, filhos problemas, filhas problemas. Nós encontramos, muitas vezes não precisamos de arranjar o inimigo fora, temos o inimigo dentro de casa. O marido que bate na esposa, a esposa que insulta o marido, portanto, por nada, coisas assim do género. Então nós vejamos, portanto, são acertos com a lei. E muitas vezes nós recebemos inimigos de outrora, amores mal resolvidos. Então nós temos isso tudo dentro da nossa, porque é a lei. A lei, portanto, faz esses reajustes. Porque nós hoje estamos noutra indumentária física. A outra, essa já morreu. Cada vez que a gente vem, utiliza uma indumentária nova. Por isso, não é? O esquecimento do passado, portanto, como falava a Catarina, portanto, faz os 8 dias, tem muita importância para nós. Imaginemos que todos nós aqui que estamos agora olhava para o lado e reconhecia, portanto, alguém, portanto, travesso de outrora, já dizia, epá, não vim encontrá-lo agora aqui, ou encontrá-lo. As coisas, não é? Então, o esquecimento do nosso passado é fundamental. Para quê? Para que nós possamos ultrapassar a dificuldade. Muito bem. Como a mediunidade permite aos encarnados o contacto amplo com os desencarnados sublimados, com os medianos e com os que acham em estados lamentáveis, a divindade aproveita para propiciar aos seus filhos de boa vontade a oportunidade de se fazerem úteis, por meio da prestação de serviços a si e ao semelhante, seja transmitindo recados do invisível para a Terra, possibilitando a sua autoiluminação, sua libertação moral, seja possibilitando a orientação e consolo de incontáveis massas de equivocados e enfermos, de ignorantes das questões da alma e os sem esperança em face das próprias vidas. Vejam, meus amigos, o que faz a mediunidade. O que a mediunidade, portanto, proporciona, portanto, nos dias adequados. O esclarecimento, portanto, de todas essas criaturas que têm necessidade de despertar, portanto, para a vida maior. Então, a mediunidade é a porta que permite a manutenção dos nossos contactos. Os que estão nas teias corporais, com os que delas já nos despegamos, com vista à alimentação psíquica e à visão da eterna vida de que todos carecemos. Pode-se considerar a faculdade mediúnica como um privilégio somente do conhecido dos espíritas? Não, de forma alguma. Essa faculdade pertence a toda a humanidade. O codificador, Allan Kardec, teve a ocasião de se exprimir em um livro dos médiuns, dizendo que essa faculdade é inerente ao ser humano e que assim não constitui privilégio exclusivo nem de pessoas, de grupos religiosos ou filósofos, nem de povos ou países. Portanto, como dissemos no princípio, a faculdade mediúnica é inerente a todas as criaturas. No entanto, pela salvaguarda, é no corpo doutrinário da doutrina espírita que encontramos as informações mais claras e amadurecidas a respeito da mediunidade, o que dá a oportunidade ao indivíduo que queira acercar-se dos seus estudos ou práticas um conhecimento sem mitologias, sem crendices, piegas e sem ritualismos. Portanto, ou seja, é o convite dentro da área espírita, não é? É o corpo de doutrina que mais dá a oportunidade para nós nos esclarecermos sobre o que é, na realidade, a mediunidade. Podem existir médiuns não espíritas? Podem. Como dissemos que ela é inerente a todas as criaturas, pode existir, portanto, em todos os lugares. Ora, sendo os médiuns trabalhadores sérios, porque os guias não lhe recomendam o estudo do espiritismo? É uma boa questão, é uma boa pergunta. Não é? E em muitos casos, portanto, porque não interessa, portanto, que realmente aqueles espíritos procurem a luz. Então, indubitavelmente, como a faculdade mediúnica é inerente à criatura humana, não há qualquer impossibilidade de encontrar-se médium fora das lides espíritas, e mesmo em setores materialistas e ateístas. Portanto, está em todo o lado a mediunidade. Bastará que lancemos um atencioso olhar para a história como um todo e para a história das religiões, em particular,
para que nos defrontemos com pessoas dotadas de mediunidade, denominadas de maneiras as mais variadas. Nós conhecemos, que nós ouvimos, olha, magos, bruxas, pítias, a sacerdotisa, portanto, de Apolo, feiticeiros, profetas, santos e tantos outros. Correto? Na Idade Média, muitas criaturas, portanto, que eram médiuns, sérios, seríssimos, e tantos outros, portanto, que não eram, foram levados à fogueira pela Inquisição. Foi um horror. Não é? Médiuns, portanto, seríssimos, não é? E que faziam trabalhos gigantescos, grandiosos, portanto, em prol do amor, portanto, da paz, da harmonia, foram levados à fogueira, portanto, no tempo da Inquisição, considerados precisamente como bruxos ou magos. Então, nos campos das atividades em que nos se encontram, contam sempre com as sugestões felizes dos seus guias espirituais. Por serem lúcidos, sabem que deverão orientá-los segundo a sua maturidade, suas buscas e crenças atuais, sob pena de provocar sérios desastres psicológicos aos seus tutelados, caso lhes queiram apresentar algo que não consigam suportar. Ora, um médium, portanto, que procura ser equilibrado, aquele que trabalha numa casa espírita, portanto, que procura ser sério e honesto, tem os seus guias espirituais e orientam-os. O seu espírito protetor o orienta, portanto, na busca pela leitura edificante, pelas páginas nobres, portanto, da codificação espírita. Os outros, que gostam de viver na ociosidade, portanto, e na perturbação, e que não querem, portanto, que os espíritos busquem a luz, não podem passar informações porque também os seus tutelados não suportam esse tipo de informação. Então muitos deles dizem-nos assim, quando se apresentam aqui, dizem assim, apaga a luz. Apaga a luz porque eu não suporto essa luz. E a luz que eles estão a vislumbrar é precisamente do ambiente espiritual, portanto, que se faz pelos benfeitores espirituais. E que para eles aquela luz, aquela ação magnética, não é? Portanto, protetora, para ela aquilo é um tormento. Não é? Portanto, observamos muitas vezes esse tipo de comunicação. Então nós conversamos, e pronto, quando eles vão, portanto, a coisa já está mais apaziguada. Correto? Muito bem. Para verificar-se como é complexa a situação, vemos incontáveis criaturas que lidam com a mediunidade nos campos espíritas, para os quais os mentores dos mentores do bem estão sempre propondo o estudo do espiritismo como porta de libertação e crescimento. Lembramos outra vez o livro dos médiuns, o capítulo 29, nos itens 328 e 329. Mas essas criaturas não dão a menor importância, prosseguindo apegados à ignorância, ao aventureirismo, cristalizados em posições personalistas, levando muita gente para o mesmo despenhadeiro a despeito das chamadas do mais alto. Portanto, muitos irmãos nossos equivocados, que dissemos que gostam de viver na ociosidade, preferem viver precisamente na ignorância. Como ninguém vai obrigado a lado nenhum, como nós aqui não viemos obrigados, eles do outro lado também ninguém nos obriga a fazer nada. São convidados. E deixam precisamente que o tempo vá passando. E quando cada um se sentir cansado, alquebrado, eles dizem, meu Deus, parte da iniciativa. Meu Deus, me ajuda. Me ampara. E então, aí está precisamente a ajuda. Está tudo bem, Filipe? Quer água? Não. Então não há por que se pretender que os médiuns não espíritas tenham de estudar o espiritismo. Notem bem. Não há por que se pretender que os médiuns não espíritas tenham que estudar o espiritismo. Pelo menos por enquanto. Quando os espíritos acham tanta dificuldade em fazê-lo. Uma vez encontrei um amigo, portanto, que era espírita, e dizia assim, então, meu doutrina espírita é tão complexo. Não é? Não acha? O amigo é que está a dizer, não sou eu. Para ser simpático. Não é? O amigo é que está a dizer, não sou eu. Acho que complexos somos nós. E não a doutrina. Porque nós é que criamos a dificuldade. Se nós tornarmos as coisas difíceis, as coisas vão ser difíceis.
Se nós tornarmos as coisas aligeradas, elas vão ser aligeradas. Mas eu já tenho uma dor forte, portanto, de estômago. Mas isso é agora, portanto, daqui a bocado, portanto, ela vai passar. Mas eu vou viver alegre. Porquê? Porque eu acredito em Deus, portanto, em Jesus, nos meus amigos da vida maior, nos espíritos da luz. Se eu tenho a dor, portanto, ela é minha, então eu vou tratá-la bem, eu vou falar para ela, não é? Vou recebê-la, vou alimentá-la. Como é que ela necessita? Que eu falo com ela. Que eu me sinta alegre, feliz, não é? Isto não é ser masoquista. É nós entendermos, portanto, a realidade da vida. Não é? Porque se nós nos doarmos, se nós nos inteirarmos das coisas, as coisas também nos buscam. Venham ter connosco. Como ajudar as pessoas que professam outras religiões quando elas apresentam mediunidade? Manda o bom senso que verifiquemos o interesse dessas pessoas em obter a nossa ajuda. As pessoas é que têm que pretender, portanto, a nossa ajuda. Depois de tal interesse de ajudar vem do sentimento nitidamente fraternal, ou se não parte do nosso lado exibicionista e metediço. Porque às vezes a gente gosta de se meter, portanto, não. Aquele que tem necessidade de procurar ajuda, então nós orientamos. Não obrigamos, orientamos, conversamos. Não é? Como dizia Kardec, conversar, orientar, nunca impor nada a ninguém. Então, constatadas essas nossas disposições, e estando claro que seremos úteis em razão da necessidade e do interesse dessas pessoas, em nossa cooperação, faremos com que se deem conta que se acham numa área de fenómenos mediúnicos. É bom nós transportarmos isso, porque, como dissemos no princípio, há médiuns em todo o lado e que são conotados, portanto, dentro dessas características, quando as pessoas têm aqueles achados, portanto, que é para o lado, porque é o demónio. Não é? Muitas vezes o demónio é o pai, é a mãe, é o avô, ou a avó, não é? E é conotado, portanto, como demónio, correto? Mostraremos de maneira coerente e racional, desprovida de caráter emocional, que não se trata senão de registros psíquicos da realidade espiritual que a todos lhe cerca. Daí colocá-los em contacto com o espiritismo, através do livro dos espíritos e do livro dos médiuns, deixando as pessoas livres para que façam as suas escolhas. A orientação, pois cada um escolhe precisamente o caminho que vai ou deve percorrer. Nada de atormentá-las com a nossa insistência, as nossas imposições protecionistas, uma vez que nessa área mediúnica os indivíduos dispõem de liberdade para assumir ou não, portanto, os seus compromissos. Em que consiste o desenvolvimento mediúnico? Consiste num processo no qual o candidato a médium procura trabalhar certas habilidades que facultam um bom exercício de tarefa mediúnica, quando for o caso, ou simplesmente aprende a dar uma determinada direção à sua faculdade, capacitando-se a bem administrar suas percepções, suas sensações, não permitindo ser manobrado por qualquer desencarnado, conseguindo o devido controle sobre si mesmo. O médium é que manda em si. Não é? Então, quando o médium, portanto, educado, dentro da casa espírita, procura precisamente, dentro do seu labor, dentro do seu trabalho, portanto, exercer, portanto, esse tipo de atividade. Mas eu posso estar no meu lar e posso ser visitado por uma entidade. Portanto, muito bem, deve falar, portanto, com a entidade. Se a entidade não atender, portanto, e aproveitar, portanto, para se comunicar, não vamos perder o ensejo, portanto, de a auxiliar, se pudermos, dentro do lar. Mas se pudermos evitar isso, tanto melhor. Está bem? Que é para não criar o hábito. Porque todos nós temos a fazer. Todos nós temos trabalhos a desempenhar. Então não devemos criar um hábito. Não é? Portanto, mas pode muito bem acontecer. Portanto, determinada entidade ser conduzida a determinada hora, a determinado lar, a casa de determinado médium, não é? E pode comunicar-se. Então, diz precisamente que nós devemos praticar a caridade. Porque um ato mediúnico é um ato de caridade. E devemos precisamente atender àquele, portanto, que se encontra necessitado.
Quando observemos, portanto, que são aqueles que têm por hábito, então aí, meu irmão, há dias adequados, portanto, para se poderem comunicar na casa espírita. Tem lá os amigos da vida maior, tem os orientadores que estão lá prontos, portanto, para ajudar. Portanto, não faça favor, vamos respeitar, porque nós também respeitamos. Devemos falar assim, dentro da educação. Durante o processo de desenvolvimento, ou de estudo, ou de educação mediúnica, que corresponde a uma fase de educação das diversas reações do médium submetido ao fenómeno, este aprende a resistir e identificar os tipos de fluidos com que lida. É verdade. Se é bem disposto, então é um espírito que está bem disposto. Se é uma sensação de saúde, é um espírito que goza de saúde, portanto, e que vem. Se é um espírito que vem com aquela ação vibratória, portanto, muito agradável, portanto, é porque alguém, portanto, que está bem, então vai deixar uma orientação, portanto, determinado equilíbrio, determinado aroma, portanto, balsâmico. Mas se eu sinto assim, uma dor num braço, portanto, numa perna, portanto, se eu sinto algo, portanto, que perturba, então é um espírito enfermo. Então o médium vai aprendendo isso. Pelas visitas, pelas sensações, ele vai aprendendo qual é a característica do espírito, portanto, que está ao lado dele, portanto, para se comunicar. Faço-me entender? Muito bem. Percebe se sente-se tranquilo ou irritado, alegre ou oprimido, sonolento ou com febre, ou se dá conta de outras sensações psicológicas e físicas quando se aproxima de determinadas pessoas ou quando dele se acercam certos desencarnados. Como já dissemos, portanto, há instantes. Face a esse conjunto de percepções, vai dando ao médium, iniciante a devida condição de absorver, assimilar ou ressachar, portanto, não aceitar, as influências que recebe de encarnados e desencarnados por meio do comando mental que aprende a desenvolver com o tema, por meio de encarnados e desencarnados. Nós dissemos no princípio que nós também pensamos. E nós, como encarnados, também nos podemos deslocar. Portanto, se o espírito do desencarnado se desloca, nós, como encarnados, também nos podemos deslocar. E também podemos transportar o nosso pensamento. Correto? Então, que os nossos pensamentos possam ser de ordem, portanto, de equilíbrio, de bem-estar. E quando pensarmos no outro, pensarmos sempre do outro da melhor forma possível. Porque isso é que é importante. Como médium, o é durante 24 horas do dia, isso implica dizer que poderá fazer registros psíquicos a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar onde esteja, fazendo seja o que for. Isso não quer dizer que estará durante todo o tempo em trabalho mediúnico, o que configuraria desastroso desequilíbrio. Não, de forma alguma. Portanto, ele registra, não é? Ele vai procurar, portanto, exercitar no local certo, no dia certo, na hora própria. Mas que dizer que, como antena previamente acionada, o médium estará sempre fazendo, portanto, os seus registros. Ou seja, ele registra sempre essa característica. Daí, muitas das vezes, o que nós aconteceu, portanto, quem tem faculdade mediúnica, portanto, às vezes levanta de manhã, portanto, muito bem disposto, alegre, portanto, vou para o trabalho, portanto, abraça a esposa, portanto, ou vice-versa, portanto, e tal. Mas pode acontecer que, passado daqui meia hora ou uma hora, portanto, nota uma diferença. Já passa ao lado, assim, um bocado, estás mal disposto. Nada, está passageiro e tal. Porque a gente às vezes está a necessitar de cantar alguma coisa, portanto, que está presente. Não tem nada a ver com má disposição, não tem nada a ver com o companheiro, não tem nada a ver com o companheiro, não tem nada a ver com o problema da casa. Tem precisamente com estes registros, portanto, que cada um, portanto, está recebendo. Mas aquilo é passageiro. A gente coloca, portanto, as nossas antenas, não é? Portanto, vibratórias, pedindo, orando por aqueles, portanto, que nos visitam. E passado um pouco a coisa vai. Ato de caridade. Está bem? Quando for possível, nessas situações, procurará um lugar para respirar, portanto, ar puro e fresco, saindo de burburinhos de tumultos mentais. De outra feita, buscará um ambiente isolado para orar, modificando o seu painel mental. Então, quando sentirmos isso, em vez de lugares, vou ali, vou ao Pingo Doce, vou... Não, procuremos um lugar isolado. Porque esses lugares são lugares de burburinho. Portanto, se nós estamos recebendo esse tipo de vibrações, então nós vamos nos
não é? Vamos receber outras dentro do mesmo género. Então, em vez de melhorarmos, a gente vai ficar com uma carga ainda maior. Então, procuremos precisamente nos isolados, não é? Portanto, quem puder, portanto, vai olhar o mar, não é? Senta, portanto, e olha para cima. Se for à noite, olha para as estrelas. Portanto, já me digo que as quantas são muitas, depois vai-se perder, mas olha para lá, não é? Se tiver sol, a gente olha para o sol, não é? Portanto, olha para a monte, portanto, para a montanha, olha para o jardim, não é? Olha para a horta e diz assim, fui eu que plantei aquelas naviças, olha como eu sei plantar naviças. E a gente fala para a horta, não é? É interessante isso. Pensamentos de trabalho, de orientação, que é para aquilo que se apresenta se for ocioso, portanto, assim da vontade, portanto, do trabalho. Quando houver oportunidade, mudará o tom das conversas perturbadoras. Coisa que nenhum de nós faz. Nós falamos sempre coisas acertadas, sempre coisas certinhas, portanto, direitinhas, não é? Portanto, a verdade não é. Então, quando nós pudermos, vamos falar coisas, portanto, acertadas. Coisas edificantes. Conversações nobres, não é? Precisamente para não entrarmos, portanto, nessa sintonia. Procurar a audição, portanto, de alguma música ou leitura, um texto nobre, não obrigatoriamente religioso, portanto, algo, portanto, uma página que a gente, não é? Mas que permita uma mudança de sintonia psíquica. Isso é fundamental, portanto, para aquele que possui mediunidade. E passa a viver mais feliz. A gente diz assim, aquele fulano não tem problema nenhum. Se a gente saber à vez, desculpe, tem algum problema. Ele tem um rol, tem uma lista enorme, não é? Assim, tem isto, aquilo, tem outro, pronto, já chega. Não é? Mas o que é certo é que ele tem comportamento, portanto, idóneo, correto, porque ele sabe que aquilo vai passar. Temos na matéria. Nós vivemos num mundo, nós não vivemos num jardim. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então o processo de desenvolvimento desse modo não ocorre somente no dia da reunião específica no centro espírita, mas, como em qualquer processo educacional, há que se estar atento aos diversificados enseios que a vida cotidiana oferece para lugar a êxito na realidade almejada. Nessa fase, Allan Kardec nos adverte: a calma e o recolhimento, juntos ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir-se o intuito, são mais importantes do que a manifestação em si pura e simples. Então, a calma que é necessária, o recolhimento, portanto, que é necessário, daqueles que são médicos, não é? Procurar viver uma vida calma, não uma vida agitada. Estão sujeitos a algum perigo os médiuns em fase de desenvolvimento? Atentos ao facto de os médiuns iniciantes dispõem de canais abertos que não constam ainda com a necessária vigilância que os caracteriza, é comum que tenham como escolha o embate com espíritos inferiores que costumam tentar dominar a mente dos incautos, conforme orienta o livro dos médiuns. Já falámos dos espíritos ociosos, cuja finalidade é precisamente procurar desequilibrar os médiuns, procurar que eles se afastem dentro do próprio trabalho, da própria casa espírita, não é? Criar situações muito desagradáveis, portanto, com companheiros, portanto, não é? Portanto, o diz que disse, a difamação. Então, são essas entidades, com esse tipo de questões, que procuram afastar, portanto, o médium, portanto, do seu labor, portanto, do seu trabalho. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, com aquilo que pensamos, não é? E com aquilo que nós recebemos. Falámos no princípio, não é? Portanto, através do nosso pensamento. Quando nada obtém, ao longo do processo de desenvolvimento, deve o médium persistir nos exercícios? Esta questão é muito importante. Faz lembrar, portanto, para aquelas pessoas, portanto, que se julgam, portanto, ou pensam que são médios e insistem. No caso da psicografia, põem o papel, só saem rabiscos, não tem nada, não é? Portanto, no caso da psicofonia, estão ali, portanto, e tal, uns arrotam, não é? Como se o arroto, portanto, faz parte, portanto, não faz nada, faz parte da má educação.
portanto, muitas vezes da própria pessoa, que é produzido, portanto, pela pessoa. Não é? A mediunidade se dá de forma natural, o espírito não vai arrotar. Primeiro não jantou, não almoçou, não tomou pequeno almoço, tem o estômago vazio, e portanto não vem arrotar, não precisa de arrotar. Para quê? Não é? Não tem como. Se dá de forma natural, naturalíssima, como nós estamos a conversar agora. Talvez até nem damos fé. Portanto, ele está lá, está presente. Não é? Portanto, então é isso. Então, o Pontificador da Kardec ensina que, reportando-se à psicografia, no caso, portanto, da escrita, o que bem podemos entender para o exercício de qualquer outra faculdade, se dá com as outras também. Se, apesar de tudo, de todas as tentativas, nenhuma alteração houver, deve o supostamente médium parar uma vez, reconheça que nada obtém de sério. Será gastar papel, portanto é uma perda de tempo. Porque dissemos no princípio, só há mediunidade quando há faculdade e quando os espíritos se comunicam. Não é? Então eu posso estar sentado aqui, portanto, a noite inteira, não é? À espera que alguém se vá comunicar através de mim, portanto eu vou esperar sentado. Correto? Então, os amigos dizem assim, mas o que é que ele está ali a fazer? Está na hora de ele dormir, está na hora dele descansar, está ali sentado a fazer o quê? Não é? Então, o mesmo acontece tanto com esses amigos, com todo o respeito. Muitas vezes que querem passar por uma coisa que não são. E Kardec alerta, precisamente está no livro dos médiuns, no item 210. Não é? Portanto, nós dissemos no princípio que falávamos dos livros, precisamente para que cada um possa buscar, para que cada um possa entender. Não é? Portanto, e é fundamental que nós façamos isso. Porque a mediunidade é algo muito sério e que tem que ser tratada, portanto, com toda a seriedade, com todo o equilíbrio. Porque nós somos olhados, somos visionados por uma multidão de mentes, de criaturas que se fazem presentes em nossas vidas e que olham para nós, amigos, mais ou menos, assim, mas também temos menos amigos que estão à espera, portanto, ficam felizes com os nossos deslizes. Então, vamos fazer, portanto, o possível, portanto, para nós nos deslocarmos com equilíbrio, saber onde colocarmos os pés, caminhar com equilíbrio, pensar com equilíbrio, dialogar, portanto, com equilíbrio, tratar as pessoas, portanto, de forma equilibrada, como gostamos, portanto, que nos tratem a nós. Então não vamos tratar os outros. É fundamental isso. Não é? Então, queridos amigos, este era o tema que nós gostaríamos, portanto, são livrinhos, portanto, que nós trouxemos, portanto, para lembrar as nossas lições. Se houver alguma questão, pensamos que fomos bem lúcidos, mas se houver alguma questão, portanto, alguma dúvida que queiram colocar, portanto, estejam à vontade. Vamos nos sentir felizes. A doutrina espírita é algo que nos transporta, portanto, a nós, para que nós sejamos felizes. Não é? Possamos entender a vida, o porquê, portanto, dos problemas. Não é? E sabermos que tudo vai passar, tudo passa. E tudo tem uma razão de existir. Está bem?